Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e eu vou estar fazendo um vídeo hoje sobre como analisar os fatores de um instrumento psicométrico. Quando a gente encontra um instrumento psicométrico para fazer uma pesquisa, a gente precisa conhecer o instrumento, entender quais são os fatores que ele mensura, quais são as dimensões latentes que esse instrumento mensura dentro de um modelo teórico, e principalmente reconhecer os itens que representam esses fatores, porque quando a gente aplica uma escala psicométrica, na verdade a gente está mensurando, quando a gente aplica o questionário, a gente está mensurando itens, perguntas, mas o que interessa para a gente são os conteúdos por trás dessas perguntas. Tá? Eu vou mostrar hoje no PSPP como que a gente faz para achar os resultados, os scores, que na verdade são médias, para esse exemplo que eu vou trazer, dos fatores. Tá joia? Vou mostrar um vídeo, inclusive falando como identificar os fatores dentro do instrumento, geralmente como que a gente procura um instrumento, encontra e identifica esses itens, e no SPSS ou no PSPP a gente levanta os scores por fatores, porque eles vão servir para análises descritivas, comparações entre médias e várias análises possíveis aí dentro das pesquisas quantitativas. Olá pessoal, vamos lá falar um pouquinho aqui sobre como calcular as médias dos fatores, na verdade os indicadores dos fatores de um instrumento psicométrico que seja ele unifatorial ou multifatorial. Tá? Como exemplo, eu vou pegar aqui uma escala de burnout, tá? Que tem 3 fatores e que eu tenho aqui já um banco de dados de uma pesquisa que eu já realizei para diagnóstico de burnout com outras variáveis de outros construtos e variáveis sociodemográficas. Eu peguei aqui um banco que eu tenho, vou inserir ele no PSPP para que vocês aprendam a levantar os indicadores por fatores, tá? Que no caso aqui a gente vai trazer as médias dos itens que compõem o fator. Bem, só para mostrar aqui, esse aqui é o inventário de burnout que eu utilizei, tá? Eu retirei desse artigo, ok? Ele não tem o instrumento em anexo, tá? Mas o instrumento ele pode ser montado facilmente aqui, a partir dessa tabela que são os itens, e suas dimensões: exaustão emocional, realização profissional e despersonalização. Tá? Então, o instrumento tem 22 itens, tá? E que nós temos alguns itens que fazem parte da exaustão emocional, que estão aqui grifados. Esses que não estão grifados no meio fazem parte da realização profissional, e os últimos grifados aqui, marcados, fazem parte da despersonalização. Tá? Então, toda vez que a gente trabalha com um instrumento psicométrico, a gente tem que entender como ele funciona, se ele não tiver em anexo, e identificar os itens que compõem o fator. E se não existem itens negativos que precisam de uma inversão, nesse caso aqui nós não temos. Tá joia? Então, só para mostrar aqui o artigo de construção. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o meu PSPP com os dados inseridos. Tá? Então eu tenho aqui a inserção das minhas variáveis, então visualização aqui das variáveis na linha aqui embaixo. Eu chamei de B1 a B22, os itens da escala de burnout, então o instrumento foi aplicado do item 1 ao item 22. E eu coletei também as variáveis sexo, eu coletei a variável idade, estado civil, cargo e tempo de serviço. Tá? Então, as respostas para as variáveis de burnout, para os itens, foram de discordo totalmente, eu concordo totalmente. E as respostas das demais variáveis tiveram codificações diferentes. Então, temos aqui sexo, onde eu coloquei masculino e feminino,
né? 1 e 2. Tá? Idade, eu coletei o dado real, né? Então é uma variável escalar. Tá? Coloquei categorias para estado civil, né? Solteiro, casado, divorciado e viúvo. Tá? E coletei aqui ainda cargo. Tá? Para esta pesquisa, a gente tinha analista, técnico, chefe de seção, orçamentista e documentadora. Ok. E por fim, tempo de serviço também é uma variável escalar. Né? Coletei em anos. Ok. Bem, quando a gente faz pesquisa com instrumento psicométrico, a gente não analisa item por item, né? A gente analisa dimensões. E esse instrumento ele tem 3 dimensões, que é exaustão emocional, despersonalização e realização. Tá? Bem, eu tenho um outro documento aqui no Word, para facilitar o processo, que diz quais são os itens de cada dimensão. Então, exaustão emocional ela é composta pelo item 1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 20 e 22. Tá? O que eu vou fazer no PSPP? Eu vou solicitar, né, através de uma função, que ele me calcule a média de todos esses fatores por sujeito. Tá? Bem como do fator realização e do fator despersonalização. Tá joia? Bem, vamos lá, como é que a gente faz isso? Aqui no PSPP eu já mostrei as minhas variáveis e eu tenho aqui meus dados, né? Então, quando a gente passa por essa aba, né, as colunas viram as variáveis, né, e as linhas viram os itens, né? Então, tenho aqui, as linhas viram os sujeitos, quer dizer. Tá? Então, eu tenho aqui como respondentes 100, 223 respondentes, né, que responderam a Burnout 1, questão 1, 2, 3, 4, 5, né, até a 22. Né, depois eu tenho as variáveis sociodemográficas, né, sexo, idade, estado civil, cargo e tempo de serviço. Joia? Bem, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na opção transformar, tá? Porque eu preciso transformar, eu vou criar 3 variáveis. Eu vou criar a média dos 3 fatores. Tá? Então, venho aqui em transformar, vou em compute, computar. Tá? E aí eu vou buscar aqui uma função, tá? Geralmente ele vai vir assim, as variáveis que eu tenho, todas, né? Cadastradas, ó, de B1 a B22, sexo, idade, estado civil, né? E aqui cargo e tempo de serviço. E aí eu preciso puxar a função de média. Quando eu clico aqui, né, e digito min, tá, em inglês, tá, ele traz aqui a função min. Tá? Clico aqui nela e clico 2 vezes, ela vem para cá. Tá? Aqui eu preciso nomear a variável que eu vou criar, então eu vou nomear como fator 1. Tá? O fator 1, aqui não pode ter espaço, tá, pessoal? O fator 1 é o exaustão emocional, tá? Fator 1, vou botar aqui exaustão. Não é interessante ter caracteres que ele não salva, ele dá um probleminha, tá? E aqui ele está perguntando quais são os itens que eu quero criar média. Tá? Então lá no meu instrumento, eu vou buscar o item 1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 22, tá? Então vamos para lá. Então, ó, B1, eu clico nele e faço assim, ele já vem. Tá? E aí eu vou inserir uma vírgula. Tá? Deixa eu pegar aqui. Tirei uma foto para facilitar, para não ficar voltando toda hora, né, no documento. Tá? Então, a exaustão emocional, fator 1, ele é composto pelo B1, B4. E aí eu sempre insiro uma vírgula sem espaço, B7, né, que é o item 7, vírgula, você tem um pouquinho de paciência, tá, pessoal? B10, vírgula,
vírgula, não pode errar caracteres aqui, tá? B13, clica 2 vezes, ele já vai, vírgula, B16, vírgula, B18, posso clicar nele aqui também e pedir para setinha, né? Para ele ir. B20 e B22. B20 e B22. Pronto. Agora é só dar um OK. Quando a gente dá um OK, ele abre um output e ele mostra o que foi pedido. Ó. Computado, fator 1 exaustão igual a média de B1, 4, 7, 10, 13, 16, né, 18, 20, 22. Ok? Então ele diz o que foi feito. Tá? Esse output você pode ir salvando, né, para ter aqui o registro do que você pediu. Mas o que é interessante? Ele cria na planilha, né, uma variável. Então ele criou aqui, né, uma nova variável. Se a gente for aqui no cadastro das variáveis, ele criou o fator 1, exaustão emocional. Tá? E aí, quando a gente vai na visualização dos dados, ó, ele trouxe aqui para todos os sujeitos, ó, 223, tá? Uma média desse fator. Então, se a gente for lá na frente, na última variável, né? Só um pouquinho, pessoal, tá? Travando aqui, vamos lá que vai dar. Ele criou aqui, ó, né, valores de média, tanto é que antes a gente tinha de 1 a 5, né, e agora a gente tem 2 casas decimais que foi, né, decidido aí para variável, né. Então eu tenho, se eu pegar aqui, né, o sujeito 1, ele vai ter uma média no fator exaustão emocional de 1,22. Já o sujeito 4 está com bastante exaustão emocional, né, de 3,89, que vai de 1 a 5, né? Então ele criou a média aqui para todos os casos, né? Todos os sujeitos que responderam. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro fator, tá? Bem, venho aqui em transformar. Tá? Computar, vou precisar trocar aqui, né? Então, fator 2, que vai ser o fator de realização profissional, fator 2, realização, tá? E aí eu vou trabalhar da mesma forma, tá? Posso puxar aqui a média e começar a inserir, tá, os valores. Então eu tenho aqui o B2, faz parte, aqui eu boto vírgula, o B5, o item, né, B5, B8 faz parte também, sempre inserir na vírgula, cuidado para não errar nenhum caractere, B11, vírgula. Se errar caractere, ele vai, algum caractere, ele vai acusar. Aqui a análise deu erro. Tá? Então B11, B14, vírgula, B17, vírgula, B19, B21, B19, vírgula e B21, ok? Dou um ok, ele vai computar, tá? Ele não mostrou aqui, mas ó, no output sai a segunda, né, ação que ele fez aqui. Então a primeira ação foi uma ação, né, de computar as primeiras médias, segunda ação de computar as médias do fator 2, realização. Tá? Posso salvar se eu quiser, ele não salva, tá? Mas ele já trouxe aqui, ó, um segundo fator, tá? Então ele trouxe aqui, ó, no finalzinho, fator 2, realização.
Por fim, eu vou computar aqui a minha última variável, que é o fator 3, que é a despersonalização. Posso apagar aqui se eu quiser, né? Para não dar erro, eu gosto de apagar tudo e puxar aqui a média de novo. Tá? Para esse fator, quais são os itens que compõem esse fator? Né? Preciso jogar novamente lá. É o item 3. Eu insiro a vírgula, tem menos itens para esse fator. O item 6. O item 9. O item 12 e o 15. E o item 15. Dou um OK, ele vai fazer, né? Ele vai criou aqui, ó, fator 3 desse personalização e aparece lá também, né, no nosso output, tá, o que foi feito. É legal salvar, né, esses arquivos de output, porque às vezes você, né, depois percebe que teve algum erro, você volta para saber o que foi feito, tá? Então, você pode fazer normalmente aqui, né, não está aparecendo aqui o arquivo. Ele não está aparecendo a opção aqui, mas ele salva, tá, pessoal? Você pode salvar aqui esse output. Vamos ver se o Ctrl B ele vai. Ou até exportar se você quiser, né? Beleza, pessoal? Para a gente poder trabalhar, né, com os resultados, a gente precisa transformar o instrumento, né, em fatores, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu não trabalho mais com itens, né? Então eu esqueço aqui do item B22, né, ao item B1, né? B1 a B22 eu não trabalho mais, tá? Vou trabalhar agora só com as médias dos fatores, ok? Depois eu vou fazer um outro vídeo para as análises descritivas e outros vídeos, né, para análises inferenciais, né, e análises descritivas também para essas variáveis, tá bom?